Transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada ocorre quando a pessoa sente nervosismo e preocupação excessivos em relação a diversas atividades ou acontecimentos. O número de dias em que a pessoa tem ansiedade é superior ao número de dias em que não tem, por um período de 6 meses ou mais. A pessoa fica ansiosa e preocupada com diversos problemas, atividades e situações, e não apenas com um tipo. Para que esse transtorno seja diagnosticado, vários outros sintomas, por exemplo, a tendência de se cansar facilmente, dificuldade de concentração e tensão muscular, precisam acompanhar a ansiedade. O tratamento envolve uma combinação de farmacoterapia, normalmente à base de ansiolíticos e ocasionalmente antidepressivos, e psicoterapia. O transtorno de ansiedade generalizada é um tipo comum de transtorno de ansiedade. Aproximadamente 3% dos adultos sofrem desse transtorno anualmente. As mulheres têm o dobro de probabilidade de sofrer deste transtorno. Começa frequentemente na infância ou na adolescência, mas pode ter início em qualquer idade. Na maioria das pessoas, esse transtorno é oscilante, ocasionalmente, agrava-se e persiste ao longo de vários anos. Sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa com transtorno de ansiedade generalizada se sente constantemente preocupada ou angustiada e ela tem muita dificuldade em controlar esses sentimentos. A intensidade, a frequência ou a duração das preocupações são maiores que o esperado para aquela situação. As preocupações são de natureza geral, incluem vários assuntos, e muitas vezes, saltam de um assunto para outro ao longo do tempo. Preocupações comuns incluem responsabilidades profissionais e familiares, dinheiro, saúde, segurança, reparos do carro e afazeres. Diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada. Avaliação de um médico com base em critérios específicos. Para que um médico diagnostique o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa precisa sentir uma preocupação ou ansiedade que é excessiva, diz respeito a diversas atividades e eventos, o número de dias em que está presente é superior ao número de dias em que está ausente, por um período de 6 meses ou mais. Além disso, a pessoa precisa apresentar 3 ou mais dos sintomas a seguir: agitação ou uma sensação de tensão ou nervosismo, tendência a cansar-se facilmente, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, distúrbio do sono. Antes de diagnosticar o transtorno de ansiedade generalizada, o médico realiza um exame físico. Ele pode solicitar exames de sangue ou outros para ter certeza de que os sintomas não são causados por uma doença física ou uso de um medicamento ou droga.